Por favor, querido, abra sua Bíblia, primeiramente em Isaías, no tema desse trabalho, Isaías 45, verso 2 e 3. Isaías 45, verso 2 e 3. Nós praticamente atravessamos a Macedônia, pastor Virá. Viemos ali de Almirante, Tamandaré, onde pastoreamos uma igreja também das Assembleias de Deus, campo do pastor Paulo Kempf, que lhes deixou um grande abraço, não é? É longe, mas deu tempo de chegar, não é? Estar com vocês. Isaías 45, verso 2 e 3, diz assim: Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Abra também, por favor, a sua Bíblia, o primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. E o verso de número 49. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, e o verso 49. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Sem uma espada na mão, feriu-os e o matou. Feriu e o matou. Correu Davi e, pondo-se de pé sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que o seu campeão estava morto, fugiram. Amém? Pois bem, meus amados, eu estava a meditar no tema, no título dessa campanha, desses 12 dias, e o Espírito de Deus, através da oração, pedindo ao Senhor em oração, conversando com o Espírito Santo, pedindo uma palavra para estar vindo transmitir para vocês. E o título desse trabalho é um título maravilhoso. Não temas os desafios, porque eu, o Senhor, irei adiante de ti. E quando foi me passado o tema, orando ao Senhor, os meus olhos, o meu coração, e pedindo direção ao Espírito, foram direto na palavra desafios. Desafios. Nós estaremos nessa noite, juntamente com o tema desse trabalho, falando um pouco sobre os desafios, não é? O Espírito de Deus, Ele colocara dentro do meu coração um tema paralelo ao tema dessa campanha, mas que no final vocês vão ver que vai dar certinho com o tema que vocês escolheram. E o tema que o Espírito de Deus, Ele colocara no meu coração para esta prédica nesta noite é este: atitudes que nos fazem vencedores diante dos desafios. Repita comigo: atitudes que nos fazem vencedores
diante dos desafios. Se nós olharmos bem, a nossa vida ela é toda, quase que 100% vivida através dos desafios. Se nós formos olhar para a ciência, até no nosso nascimento é um desafio, não é? É um desafio. Vivemos desafios todos os dias. Todos os dias nós vencemos os desafios. Às vezes não vencemos. Às vezes os desafios demoram para nós vencermos, mas na presença de Deus nós cremos que nós sempre seremos vitoriosos diante de todos os desafios. E quando eu olho para a palavra desafio, a Bíblia, ela é recheada de desafios. Recheada de desafios. E o Espírito de Deus, Ele colocara no meu coração um dos maiores desafios que já aconteceu na Bíblia Sagrada, que foi no primeiro livro do profeta Samuel, mais precisamente o capítulo 17, porque ali nós encontramos um desafio e tiramos lições maravilhosas diante desse desafio que aconteceu, aonde nós já lemos o final do desafio, que Davi foi vencedor. Glória a Deus. E eu já quero, na direção do Espírito, profetizar Alaxobiacai, na direção de Deus, que no final dessa campanha você também vai ser vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós já lemos o final do desafio, porque a história, eu tenho quase que certeza que todos vocês conhecem. A Bíblia relata a história da guerra entre os filisteus e os israelitas. Lá no capítulo 17, no início do capítulo 17, a Bíblia ela informa todo este desafio, como ele aconteceu. Diz o texto sagrado, no verso 1, que os filisteus estavam fazendo guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel ficou de um lado de um monte, o povo filisteu ficou do outro lado do monte, no meio existia um vale. E quando eles estavam já para começar a batalha, a Bíblia relata que do meio dos filisteus sai o gigante chamado Golias, Golias de Gate. Golias, ele afronta o povo de Israel, dizendo para o povo de Israel, olha, se vocês, das tropas de vocês, vier um guerreiro e acabar comigo e me matar, nós vamos servir a vocês, o povo de Israel. E a Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites, o gigante Golias ficou afrontando o povo de Israel. Glória a Deus. Por que glória a Deus? Porque lá no meio do povo de Israel existia um homem chamado Davi. E no final da história, a Bíblia relata, e nós lemos aqui, que eu já quero ir para o final e depois voltar para os versículos e as atitudes que Davi ele teve e aconteceu nessa história. A Bíblia diz que Davi, ele vence o gigante com apenas uma pedra. Ele, com a sua funda, lhe crava a pedra na testa, o gigante cai por terra. Quando o gigante cai por terra, ele vai lá, pega a espada, corta a cabeça do gigante, levanta a cabeça do gigante, era o troféu, porque a vitória é do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, foi um desafio espetacular. Vocês já devem ter visto filmes, já devem ter ouvido pregações sobre Davi e Golias. Eu não quero me ater à história de Davi e Golias, mas quero me ater às atitudes e o que aconteceu durante aquele desafio. Por quê? Porque as atitudes que nós vamos encontrar dentro dessa história é que vai fazer de você e de mim cada dia mais vencedores na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o nosso amanhã, ele depende das nossas atitudes hoje. Você está vivendo o hoje
das atitudes do passado. A nossa vida, ela é vivida, o futuro, o presente que nós vivemos, é as nossas atitudes que nós tivemos. Eu tenho certeza, na direção do Espírito e com convicção que o Espírito de Deus fala ao meu coração, que a partir de hoje, irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, vão ter atitudes diferentes e você vai ver, vitórias maiores vão acontecer na tua vida. Por quê? Porque a nossa vida depende das nossas atitudes. Por isso o tema atitudes que nos fazem vencedores diante dos desafios. Pastor Elvis, qual é a primeira atitude que a gente extrai dessa história de Davi e Golias que vai fazer da gente mais vencedor? Preste bem atenção. A primeira atitude que vai fazer de você cada dia mais vencedor na presença de Deus é não ter medo. Com respeito e carinho que eu tenho pela igreja, porque sou pastor, mas diga para o seu irmão assim: meu irmão, não temas. Não temas. O temor, o temas, que está no tema, no título dessa campanha, o temor, aqui não é o temor de respeito a Deus, porque a palavra temor, ela tem vários significados. Se você pegar o dicionário, vai ter vários significados. Mas aqui, o não temas era Deus falando assim para eles. Aí nós levamos lá para Isaías, né, no capítulo 45, e depois nós vemos o tema que vocês escolheram, o não temas. Deus estava falando assim: olha, vocês não podem ter medo. Vocês não podem temer. Deus estava falando assim: vocês precisam ter coragem. Diante dos desafios da Kiashoramai, que estão acontecendo na tua vida nos dias de hoje, o Espírito de Deus já está falando ao meu coração para dizer ao teu coração: não temas, minha serva, não temas, meu servo, não tenha medo, aleluia, tenha coragem diante dessa adversidade, diante desse problema, você não pode ter medo. Quantos querem ser mais vencedores aqui? Então você não pode ter medo. Por quê? Nós vemos o medo acontecendo nessa história. Veja bem, do meio dos israelitas sai o gigante. E ele afronta a todos os guerreiros de Israel. Agora eu quero, por favor, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo de número 17 e o verso de número 11, olha só o que tinha no coração do povo de Israel. Veja bem, eles estavam assustados. Olha só, capítulo 17, verso de número 11. Olha, vislumbre comigo a cena. O gigante Golias saindo do meio do povo dos filisteus, o guerreiro Golias, o gigante, e começa a afrontar o povo de Israel. E diz a palavra do verso 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram o quê? Muito. Quando você teme e tem medo diante dos desafios, diante das lutas, vai ser muito difícil você ter conquistas. Vai ser muito difícil você avançar, você ir para frente. Olha só, a Bíblia diz em Provérbios 24, verso de número 10, se te mostrares fraco, em outras traduções, frouxo, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. O Espírito de Deus dessa noite vai injetar coragem no coração de crente. Ai, que assurabai. O medo está tentando dominar você diante desse desafio.
Com o povo de Israel não foi diferente. Eles temeram diante do gigante, mas tinha um ali, aleluia, que não temia o gigante e venceu pela mão poderosa do Deus vivo. Eu quero dizer para você, na direção do Espírito Santo, a mão poderosa de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua vida. Deus está falando, minha serva, meu servo, não temas, não tenha medo diante desse desafio. Olha, o Espírito de Deus está falando ao meu coração que gigante está caindo por terra hoje aqui. Ei, se você crê, levante a tua mão para o céu, receba esta palavra profética. Gigantes vão cair nessa campanha sobre a tua vida. Você vai ver, coisas grandes vai acontecer. E se você crê, glorifica o Deus Todo-Poderoso. Você não pode ter medo. Não pode ter medo. Eu me recordo, me veio esse testemunho agora aqui. Um dia me convidaram para mim fazer uma visita. Logo que eu aceitei a Jesus. E o chamado na minha vida foi algo muito forte. Alguns conhecem meu testemunho aqui. Vivia no mundo das drogas, Deus me libertou, me curou, me salvou, me fez uma nova criatura. E no início foi muito forte a minha conversão. E eu andava, que nem o nosso irmão falou aqui, ligado com Deus, cheio do Espírito, pingando azeite, pastor. Andava não, ainda ando, até hoje. E eu me recordo que essa pessoa que me convidou para fazer uma visita, ela disse assim, olha, nós vamos nessa visita, mas eu quero só que você conheça a minha família, mas eu não quero que você abra a boca para falar de Jesus. Não abra a boca. Eles são de outra religião. E você, às vezes, aonde você entra, você já quer falar de Jesus, porque o crente cheio do Espírito é assim. Aonde ele entra, ele quer falar de Jesus. E aí eu fiquei meio triste na hora. Temi um pouco. Mas no caminho, o Espírito de Deus falou assim para mim, meu servo, não temas, porque eu vou entrar contigo dentro dessa visita, dessa casa. E aí eu olhei para essa pessoa e falei assim, mas por que você não quer que eu fale de Jesus? Ah, por causa que eles são de outra religião e porque eu tenho um primo, que ele é halterofilista, lutador de briga, de boxe, e ele já botou 2 crentes para correr. Aí eu falei, pronto, e agora? E aí fui, cheguei na casa dessas pessoas, graças a Deus, quando eu cheguei, esse rapaz não estava. Sentei para almoçar, aí o Espírito me impulsionando, eu olhei para a família, me trataram muito bem, eu olhei para toda a família na hora do almoço, mas aí não teve como abrir a minha boca, eu falei assim, vocês me permitem fazer uma oração? E aí o dono da casa olhou para a esposa bravo, e ela olhou, porque tem casa que é a mulher que manda, né? Ela olhou para ele e fez assim, ó. Aí eu falei, é agora. E aí eles colocaram a comida, aí ele olhou para mim e falou, pode fazer a oração. Aí eu já comecei, já comecei com Jesus. Jesus, tu és maravilhoso. Sabe aquela oração que a gente não gosta de fazer, pastor Birá, na hora da comida? Mas eu fiz. Jesus, tu é bom, tu é maravilhoso, tu salva, liberta, leva para os dias. Era para orar pela comida, mas eu já estava falando de Jesus na oração. E aí, amém. Quando eu falei amém, a campainha tocou. Trim. Quando foram abrir a porta, pastor Virá, crente não pode mentir, e eu não vou aumentar nem diminuir, mas ele tinha mais ou menos 2,5 metros de altura, sem camisa, com a latinha de cerveja na mão, desse tamanho, pastor Virá, grande. Quando ele chegou, a pessoa que me levou já saiu correndo. Estou falando sério, irmão. Saiu correndo. Ficou só eu, o casal, um casal de senhores, chegou esse rapaz. Ele já sentou na mesa falando palavrão. E começou a falar palavrão e eu quieto. Aí eu falei, ó irmão, do nada da minha boca saiu assim, meu Jesus. Para que eu fui falar isso? Ele olhou para mim assim e falou, o que você falou? Eu falei, meu Jesus. Aí ele já levantou, pastor Birá.
Meu Deus, mas parece que eu estou vendo aqui a cena. Ele levantou. Quando ele levantou, ele olhou para mim e falou assim: espera aí, você falou Jesus, por um acaso você é crente? Quem é você? Eu falei: rapaz, eu sou crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Pastor Birá, ele levantou a mão só para me dar assim. Então, olha, ele levantou. Quando ele foi dar o soco em mim assim, eu levantei. Quando eu me levantei, ele parou e ele olhou para mim e falou assim: espera aí, mas você é daqueles crentes que vai na igreja de manhã e de tarde e todos os dias? Quase falei: não, eu sou pior. Eu vou de manhã, à tarde, se tiver culto à noite e vigília, eu estou lá. Aí ele veio. Quando ele veio para dar assim, o Espírito de Deus passou a vida todinha dele. Eu falei: ei, pera lá. O Espírito de Deus manda lhe dizer: você é afastado dos caminhos de Deus. A esposa dele entrou depois, eu olhei para ela, o Espírito Santo falou: fale para ele que eles estão brigados, estão para se separar, mas que eu, Deus Todo-Poderoso, vou entrar nesse casamento hoje, se ele se humilhar. Quando eu comecei a falar isso, irmão, olha, eu não sei se você já teve visão de olho aberto, mas eu comecei a olhar para ele, pastor Birá, ele foi ficando pequenininho na minha frente. Quanto mais Deus usava a minha vida, ele foi ficando pequeno. E eu fui falando, ele foi ficando pequeno. Eu fui falando, ele foi ficando pequeno na minha frente. Já não era mais aquele grandão, não. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, quem foi que te contou a minha vida? Eu falei: foi o Espírito Santo de Deus. Dobrou o joelho, falou: eu quero voltar para Jesus hoje. Oh, Yassuya Karamanderebedei. Você, para ser vitorioso, para vencer os desafios, você precisa ter coragem. Você não pode ter medo. Olha o que o Espírito Santo está falando para mim te dizer: esse gigante que está te afrontando não é tão grande assim não. Ele vai cair por terra nesses dias. Levante a tua mão para o céu. Quando eu estava orando nessa tarde, o Espírito de Deus falou para mim assim: olha, fala para a minha igreja que gigante vai cair por terra e o meu nome vai ser glorificado. Receba essa palavra profética em nome do Senhor. Você não pode ter medo. Os irmãos de Davi ficaram com medo. O povo de Israel ficou com medo. Mas Davi, ele tinha algo que é a segunda atitude. Eu já quero me ater aqui para nós corrermos, já terminarmos essa prédica. Ele tinha uma atitude que fez toda a diferença e que faz toda a diferença para nós. Sermos mais vencedores. Atitudes que nos fazem vencedores diante dos desafios. Primeiro, é não ter medo. Segundo, Davi, ele tinha confiança em Deus. Confiança em Deus. Olha o verso de número 37. Veja bem o que está escrito no verso 37, do capítulo 17. Desse grande desafio que aconteceu. Aleluia. Capítulo 17, verso 37. Olha só como Davi, ele era corajoso e tinha confiança em Deus. Vamos para o verso 33. Olha o que está escrito no 33. Se puder voltar um pouquinho, olha lá. Verso 33 em diante. Respondeu Saul, que estava com medo. Você não vai vencer os desafios com medo. Saul estava com medo. Olha só, verso 33. Disse Davi a Saul: não desfaleça, verso 33, perdão. Respondeu Saul: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Porém, olha o que tem coragem, que tem confiança, a diferença. Porém, disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, arrancava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurava-o pela barba e o feria e o matava. O teu servo matava assim o leão como o urso
este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Isso é que é ter confiança. Quantos confiam em Deus aqui? E por que você chegou triste? Por que você, por alguns momentos, até acha que Deus se esqueceu de você? Está aqui conosco. Por que diante dessa luta e dessa prova e desse gigante que se levantou, ora que assome ai, lá na tua casa, no seu trabalho, na escola, eu não sei aonde é, por que você às vezes, você até fala: será que Deus está vendo? Deus está mandando eu falar para você: minha serva, meu servo, pode confiar no meu nome, porque o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. Davi tinha confiança. Olha, diante desse desafio você precisa ter confiança em Deus. Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Salmo 125: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Levante a tua mão para o céu assim. Feche os teus olhos, diga assim: Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Me dá força, me enche de confiança nesses dias, para a glória do teu nome, e exalte ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Atitudes que nos fazem vencedores diante dos desafios. Você precisa ter mais confiança em Deus. Confiar é você entregar. É você entregar. Entregar não é você ir lá, entregar e depois tomar. Você tem um celular aí? Não tem? O senhor tem um celular aí? O senhor tem aí um celular? Aleluia. Está comigo agora. Tá? Vou ficar aqui comigo, ele. Ele confiou em mim. E o celular está nas minhas mãos. E ele não veio tomar de volta. Eu não sei como está o coração dele, mas ele confiou. Assim é com Deus. Você entrega e você deixa. Você confia. Você não toma de volta. Você está entendendo? Sabe aquilo que você entregou nas mãos de Deus, mas que você retirou, e até nem ora mais e fala para Deus. Deus está mandando eu dizer para você: por que você parou de pedir e confiar? Deus está falando ao meu coração para dizer para ti: torna a colocar no altar de Deus as tuas causas. Mesmo que você ache impossível, Deus está falando: se você confiar, minha serva, se você confiar, meu servo, o meu nome, diz o Senhor, vai ser glorificado nessa causa. Obrigado, meu irmão. Confiança. Pegue na mão do seu irmão aí e diga para ele assim: irmão, nós precisamos confiar mais em Deus. Confia mais. Aleluia, glória a Deus. E para nós finalizarmos, capítulo 17, a última atitude que faz da gente mais vencedor diante dos desafios, olha o que está escrito no verso 22, preste bem atenção, e aqui nós vamos terminar. Verso 22. E Davi, deixando a carga
que trouxe com o guarda da bagagem, correu para a frente da batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Olha só, Davi, quando ouviu o barulho de guerra, o pai dele deu uma ordem para ele levar os alimentos. E ele foi levar alimentos para os seus irmãos que estavam na batalha. Mas quando ele foi chegando perto da batalha, a Bíblia diz que ele ouviu vozes de peleja, gritos. E ele estava levando uma bagagem, uma carga. Diz a Bíblia que ele vai e pega aquela carga e deixa ela para lá. Sabe por quê? Porque não tem como você vencer os desafios com bagagem, com carga. Ninguém vence desafio levando bagagem. Pastor, que negócio é esse? Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas no outro dia eu volto para falar um pouco mais sobre isso. Dentro disso aqui, porque isso aqui é um estudo também. Existem bagagens espirituais na nossa vida que impedem a gente de vencer os desafios. Eu vou falar só 3 bagagens que às vezes a gente leva em nós, como servos de Deus, que nos impede de vencer as batalhas e os desafios. Sabe qual é? O primeiro, a ansiedade. Quantas pessoas que não têm vencido os desafios por causa da ansiedade? A ansiedade de Marta, você lembra a ansiedade de Marta? Jesus entra na casa de Lázaro, Marta e Maria, Maria vai para os pés de Jesus, Marta fica ali meio refazendo as coisas, e ela vê Maria ali aos pés de Jesus, e ela vai lá reclamar para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando? Pede para minha irmã Maria vir me ajudar. Aí Jesus repreende a Marta e fala para ela assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, e Maria, a tua irmã, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. A ansiedade é uma bagagem. Tem pessoas aqui que às vezes por causa dos desafios, problemas, não conseguem nem dormir à noite. Rola para um lado, para o outro. O príncipe da paz disse ao meu coração que ele quer voltar a reinar na tua vida. Ei, que amai, assuramai, rebedei. Como um gesto de fé, pega essa bagagem aí da ansiedade, joga lá embora, joga fora essa aí, Ansiedade. Tem outras bagagens na nossa vida espiritual que impede a gente de vencer os desafios. É a bagagem da falta de perdão. Quantas pessoas que não vencem os desafios porque não conseguem perdoar? E é uma bagagem. E outra bagagem que também impede a nós vencermos os desafios é a falta de amor. Mateus capítulo 5, verso 43, Jesus diz assim: olha, amai os vossos inimigos, porque amar quem te ama é fácil. Amar o pastor Birá é fácil. Um homem de Deus. Amar minha esposa que me ama é fácil. Mas você e eu precisamos amar os nossos inimigos. Amande que achou ebedei. E às vezes você não entende por que eu não consigo vencer alguns desafios. É porque você precisa amar mais. Arrancar essa bagagem de falta de amor, tomar cuidado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas o sangue de Jesus tem poder, e esse amor não vai esfriar nem mim nem você. Se coloque de pé, por favor, em nome do Senhor. Atitudes que nos fazem vencedores diante dos desafios. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você. Pode chamar, pastor Birá? Eu quero orar por você. Eu não posso voltar para Almirante Tamandaré sem antes dar para você aquilo que Deus me deu para te dar. Eu quero orar por você. E você reconhece, pastor Elvis, diante de alguns desafios da minha vida. É verdade, eu tenho temido, tenho sentido medo. Esse medo vai sair hoje em nome de Jesus. Pastor Elvis, às vezes me falta confiança
Se você crê, Deus vai derramar mais confiança na tua vida hoje. E quem sabe você tem mais coragem ainda e reconhece: olha, pastor, agora eu reconheço. E sei que eu não estou conseguindo vencer alguns desafios, porque eu estou levando algumas bagagens. Em nome de Jesus, vem aqui para frente que eu quero orar por vocês. Vem aqui para frente, eu quero orar